Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre as leituras do mês de fevereiro. Quero contar sobre os livros que eu terminei de ler em fevereiro e também para falar sobre a minha lista de leituras e prioridades para esse mês de março, que já começou. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem comigo, vamos comentando sobre essas obras aqui nos comentários. Eu peço também para já deixar uma curtida, um hype, se aparecer a possibilidade aí para você. E também para compartilhar esse vídeo, caso você goste, caso você acha que mereça a sua indicação. O primeiro livro concluído no mês de fevereiro foi Miséria, da Dolores Reis. Eu já contei para vocês que eu tava lendo Come Terra, né? Eu li no mês de fevereiro, no mês de janeiro, acho que foi a minha primeira leitura concluída no ano. E aí em fevereiro eu li o Miséria, ali entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Miséria é a continuação de Come Terra, então essa história, a história dessa personagem, na verdade Miséria então é o nome de uma outra personagem que entra na vida de Come Terra, ela é cunhada da Come Terra. E esse universo de personagens criado pela Dolores Reis, que é uma escritora argentina que eu gostei muito, tô adorando ler os livros dela. Esse então é o segundo livro que eu li. E ela tem me envolvido muito nas histórias, nas tramas, com essas personagens que são sensíveis e que vivem em contextos de muita vulnerabilidade, mas que têm uma sensibilidade e que têm um senso de descoberta do mundo, a despeito dos seus talentos, a despeito das suas possibilidades, como é o caso da Come Terra, né, que ela tem alguns dons muito especiais. Esse livro aqui, o Miséria, ele foi traduzido pela Silvia Félix. Essa capa tá maravilhosa, sou apaixonada pelas capas da editora Moinhos. Inclusive esse livro foi uma cortesia que eu recebi da Moinhos no ano de 2025, eu acho. E finalmente então li agora no início de 2026. Eu queria ler o Come Terra antes, e o Come Terra eu consegui emprestado da minha amiga Juliana, que mora em Recife. Inclusive tenho que devolver o Come Terra pra Ju. E ainda quero fazer uma resenha do Come Terra lá pro meu Instagram. Tá já esboçada, falta eu gravar. E eu e a Ju vamos fazer um post colaborativo sobre o Miséria, que eu tenho uma ideia que quero compartilhar com ela e ainda não consegui fazer isso. Nos próximos dias teremos novidades também, então, sobre o Miséria lá pro Instagram, num post colaborativo. Enfim, gente, Miséria então vai contar a história da miséria da Come Terra, porque o Come Terra ele termina ali no momento de mudança. A Come Terra, o irmão dela, eles vão mudar de cidade, enfim, as coisas ficaram insustentáveis onde eles estavam e eles saem meio sem rumo e eles vão para um outro lugar. E aí a Miséria, ela tá grávida, inclusive isso dá pra observar também pelos detalhes da capa. Então esse livro perpassa esse contexto dela ser uma jovem, uma menina muito nova, que tá passando por esse processo de gerar um filho e trabalhar, né? E ainda tem todas as preocupações familiares. E a Come Terra também tentando se adaptar a essa nova vida. Ela prometeu que não usaria mais o seu dom, né, de Come Terra para localizar pessoas desaparecidas, mas enfim, ela vai encontrar desafios tão grandes aqui, e aí eu espero que vocês leiam em algum momento a história da Come Terra, da Miséria, esse núcleo de personagens criado pela Dolores Reis, e que eu espero que tenha até continuação, né? Porque pra mim a história não terminou aqui. Eu imagino que tem uma continuação que ela venha a publicar. Eu ainda não sei se ela já publicou ou não tem informações sobre uma continuidade. Se você tem, me conta aqui. Não sei se vai ser uma trilogia ou algo assim, mas eu tenho a impressão que vem mais um livro por aí. Ela continuou Come Terra, né? E Miséria não me parece que seja uma história que é um livro que tem encerrado esse ciclo e o caminho dessas personagens.
Eu gosto muito de observar como ela retrata aqui nesse livro a Argentina e a população argentina de uma outra perspectiva, diferente da perspectiva de imigrantes e descendentes de europeus, mas sim a perspectiva de uma Argentina que também é negra, por exemplo, que também é indígena, então isso também me agrada muito. Populações que são dissidentes, populações que estão à margem, e isso faz todo sentido, né? A gente sabe que a Argentina guarda todas essas complexidades e é muito bonito ver isso na literatura. Fica essa super indicação de Come Terra e Miséria para vocês. Eu acho que vale muito a pena conhecer. A literatura argentina contemporânea tem sido um presente imenso nas nossas vidas. E eu acho que dentro dessas autoras, a Dolores Reis, ela com certeza é uma das maiorais. Inclusive, Come Terra foi adaptada para a televisão, tem uma série com esse mesmo título. Agora eu não lembro em qual streaming está, eu ainda não assisti, mas sei que tem uma adaptação para televisão, então, de Come Terra. Provavelmente vai ter uma temporada de Miséria também. Outro livro que eu terminei de ler no início de fevereiro foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse clássico da literatura brasileira. Eu comecei a ler lá no início de janeiro, terminei no início de fevereiro. Demorei mais ou menos um mês para ler. Não foi um livro que eu quis devorar, sabe? Eu fui lendo muito aos poucos, conhecendo esses personagens, conhecendo esses meninos, né? Os Capitães da Areia, liderados pelo Bala. E todas essas características que cada um deles guardava consigo, histórias familiares, relações, características físicas e meninos, né, abandonados pela sociedade, condenados já de antemão, né, culpabilizados pela própria situação, num contexto social bastante conturbado do Brasil, provavelmente nos anos 1930, né? Esse livro é um livro da década de 30. O Jorge Amado era bastante jovem quando publicou Capitães da Areia, foi um dos primeiros livros dele. Esse livro ele chegou a ser proibido durante o Estado Novo do Vargas, chegou a ser queimado e censurado. E então tem toda essa contextualização. O Jorge Amado também foi um escritor bastante perseguido, já que ele era também um ativista. Ele tinha um posicionamento e tinha uma filiação política contrária ao governo Vargas. E a minha experiência com Capitães da Areia, ela foi bastante dual, eu digo, porque ao mesmo tempo que eu gostei muito do livro, tem alguns capítulos aqui que foram realmente maravilhosos, como, por exemplo, o capítulo do Carrossel e o capítulo que fala sobre o Sem Pernas, naquela ocasião em que ele vai pedir emprego numa casa e a casa acolhe tão bem ele que ele chega a colocar em questão se ele vai fazer aquele trabalho para os Capitães da Areia ou não. Esses acho que foram os meus capítulos preferidos. Por outro lado, eu tive outros capítulos que eu não gostei, capítulos que eu achei extremamente violentos, principalmente por naturalizarem violência contra a mulher, principalmente violência contra mulheres negras. Eu acho que, de um modo geral, essa questão racial no Brasil, ela é colocada aqui no livro por esse narrador que observa, então, os Capitães da Areia. É um narrador em terceira pessoa, que faz muitas reflexões. A forma como as questões raciais são colocadas aqui nesse livro, elas são bem complicadas, no sentido de se naturalizar. Então, essa voz narrativa naturaliza que esses meninos, eles derrubem meninas negras na areia. E me incomodou bastante essa questão dos heróis em Capitães da Areia serem loiros, como são o Bala e como é a menina que depois chega na história e que também é uma menina branca. Então, como ela é uma menina branca, ela não vai ser derrubada na areia, ela vai ser a mãezinha de todos, ela vai ser a menina para se casar com Bala, ou a irmã dos Capitães da Areia. Então tem toda uma questão aqui que tá em determinadas passagens narrativas que eu fiquei bem incomodada. Eu entendo o contexto, né? O contexto de publicação desse livro é um contexto de debates raciais no Brasil, mas de uma perspectiva da democracia racial, pautada em Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire,
que é um pouquinho anterior ao Capitães da Areia, que é um livro que Jorge Amado leu e que era um livro que fazia sentido também para suas compreensões da sociedade brasileira. Então, eu não sei muito ainda sobre, não fiz uma pesquisa sobre os debates sociais que têm sido feitos em torno da obra Capitães da Areia. Eu sei que é um livro muito importante para pensar questões sociais no Brasil, de abandono das crianças. Se for ver por esse lado, esse abandono da juventude brasileira, ele se intensificou, né, e se complexificou nas últimas décadas, com mais violência decorrente também do tráfico de drogas, por exemplo. Então, as crianças brasileiras, elas estão ainda mais à mercê, e as crianças brasileiras das grandes cidades, abandonadas nas ruas, elas passam por problemas talvez ainda mais complexos. E continua se repetindo, né, esse ciclo de violência, de abandono, de responsabilização dessas crianças, né, pela sua própria condição e de falta de cuidado do Estado e da sociedade para com toda essa juventude, né. Então, eu entendo que retrata muito bem um Brasil que, infelizmente, ainda é atual, sabe? E aí essa questão racial e essa voz narrativa do livro, que é um ponto nebuloso para mim, então, que é uma questão que eu quero pensar mais também, que eu quero pesquisar mais. Se vocês tiverem alguma indicação de material nesse sentido, eu ficarei bem feliz. Mas, enfim, compartilhando com vocês também, então, as minhas alegrias e incômodos com esse clássico do Jorge Amado. É o primeiro livro que eu leio do Jorge Amado, pelo menos na minha vida adulta. Eu não tinha mais lido nada dele. Eu acho que eu li Mar Morto na adolescência, mas não aproveitei muito bem, não lembro, assim, não foi um livro que me marcou. Eu lembro que eu li na época que estava passando uma novela na Globo, Tenda dos Milagres, se não me engano, era o título. E talvez ela era baseada na obra do Jorge Amado, num romance específico dele, mas eu lembro que encontrei Mar Morto na escola e vi que tratava de alguma forma desse universo. Eu sei que o Jorge Amado, ele representa as religiosidades de matriz africana de uma forma muito bonita nos seus livros. Então tem todo esse outro lado, né? Tem toda essa conexão dele também com a história do Brasil de um modo geral, a miscigenação. É um tema, então compartilho já aqui com vocês as reflexões, mas eu sei que é um tema que vai me exigir aí mais tempo de pesquisa para tentar resolver essas questões com o texto do Jorge Amado, quem sabe entender um pouco melhor e poder estabelecer um juízo desse livro, que a princípio então me agradou, mas não tanto como eu esperava que fosse agradar. Eu também terminei de ler no mês de fevereiro a entrevista completa da Susan Sontag para a revista Rolling Stones, que saiu aqui pela editora Bazar do Tempo, com tradução da Paula Carvalho, e eu gostei demais desse livro. Eu já esperava que fosse gostar da Susan Sontag, da sua perspicácia, né? Ela é considerada uma grande pensadora do século XX e crítica e ensaísta. Eu sou uma entusiasta dos ensaios e foi muito bom fazer essa leitura. Eu fiquei bastante inspirada com algumas coisas que a Susan Sontag me trouxe aqui, principalmente sobre doença, por exemplo, e literatura, que eu sei que ela traz isso em outros livros, inclusive o entrevistador, que é o Jonathan Cott, ele vai mencionando os ensaios, os textos dela para guiar a entrevista, sabe? Uma parte da entrevista foi feita em Paris e depois ele terminou a entrevista em Nova York. Ela foi publicada em partes, então, na revista Rolling Stones e depois ela foi publicada completa, então, na íntegra. Uma das coisas que mais me marcaram aqui foi ela dizer que ela escreve para se livrar das coisas, de tudo que a incomoda. Então, ela coloca no papel, ela pede assim, que os leitores não me levem a mal, não é para jogar para os leitores, mas ela escreve de fato para se livrar daquele tema. E por isso que ela diz também que não se incomoda de que, pelo fato de depois ler esses textos, ler os seus escritos e não concordar mais com aquilo, ou achar que aquelas ideias já não são tão boas, sabe? Porque ela entende que com o passar do tempo ela vai mudar, ela vai pensar mais e melhor. E ela acha que isso é muito positivo, que o estranho seria se ela continuasse concordando com o que ela escreveu. Então eu achei isso muito bonito, uma forma de olhar
para a vida e para a escrita, que pode ser generosa conosco e pode ser uma forma também de olhar com mais tranquilidade para esse fazer. Não significa que você não vai escrever com responsabilidade, né? Naquele contexto em que você aborda um determinado tema ou mergulha numa determinada problemática, mas que com o tempo possivelmente você mude e vai estar tudo bem. Que ela fala também sobre paixão pela leitura e me encantou Susan Sontag. Eu me identifico muito com ela em determinados pontos aqui e foi bem legal. Agora eu quero ler outras coisas da Susan Sontag, outros ensaios, principalmente a obra ensaística dela, é o que mais me interessa. Eu também terminei de ler em fevereiro o Geografia Íntima do Deserto e Outras Paisagens Reunidas, da Micheline Verunsky, que saiu pela Círculo de Poemas. E assim, a Micheline, ela é uma das minhas autoras brasileiras preferidas da contemporaneidade, talvez uma das mais preferidas de verdade, assim. Eu sou muito fã. O Som do Rugido da Onça foi uma leitura que me marcou bastante nos últimos anos, em que eu tenho lido mais literatura brasileira contemporânea. Então, conhecer os poemas da Micheline foi um presente imenso. Alguns livros aqui, alguns conjuntos de poemas me tocaram mais que outros, mas eu acho que a minha parte favorita é essa, Vestidos Vazios. Tava até procurando aqui e acho que é uma das minhas preferidas. Eu gostei muito desse trecho. Eu acho que foi o trecho que mais me emocionou. Esse dos Vestidos Vazios. Esse último, um dos últimos livros também, O Observador e o Nada, eu gostei muito. E a Micheline é delicada e ela é complexa na sua poesia. Eu gosto dessa poesia que me apresenta uma complexidade, sabe? Eu tô com o objetivo de ler mais poemas esse ano e espero continuar. E a Micheline foi esse bom início, sabe? Não vai ser fácil de se apegar desse livro. Nos próximos dias eu quero voltar nos meus poemas preferidos dela aqui e para poder guardar na estante, quem sabe escrever algo sobre eles. Eu li no mês de fevereiro a trilogia dos Gêmeos também, que são esses 3 livrinhos. Eu li nos dias do meu aniversário, ali terminei agora no finalzinho de fevereiro, publicados pela Agatha Christoph, que é um grande nome da literatura húngara do século XX. E a Agatha Christoph, eu tinha lido dela A Analfabeta e agora eu pude ler a trilogia dos Gêmeos, que foi presente de Natal do meu amigo Cristiano. Esses livros foram publicados pela editora dublinense e eu lembro de ter visto eles na Feira do Livro em Porto Alegre em 2024 e já estar querendo. Então, o primeiro livro é O Grande Caderno e o segundo livro se chama A Prova e o terceiro livro se chama A Terceira Mentira. E é muito difícil falar sobre a trilogia dos Gêmeos. Eu amei demais o primeiro livro e os outros 2 eu também gostei muito. É muito fácil amar esse livro, apesar de ele ser muito desgracento, no sentido de se passar num contexto de guerra. Então uma mãe chega com os 2 filhos gêmeos da cidade grande na cidade pequena para deixar eles com a avó, que é uma mulher que ela não gosta, provavelmente não tem uma boa relação, alguém que ela não vê há muito tempo, e ela deixa esses meninos com essa avó. Essa avó, eles descobrem logo, então, é chamada pela população do lugar de a bruxa. Há uma suspeita de que ela tenha matado o avô, inclusive por envenenamento. E ela vive de uma forma bem complicada, assim, com muito esforço para sobreviver, cultivando plantações, criando animais, fazendo todo o possível, vendendo esses produtos da cidade para sobreviver. Então ela acaba ficando com esses meninos. O livro todo ele é narrado da perspectiva dos gêmeos, são eles que vão contando essa história, né? Então ela chama os meninos de filhos de uma cadela e é tudo na base tem muita violência, então de vez em quando a gente vislumbra um pouco de carinho, mas é um livro bastante violento, que se passa então num contexto de guerra, de falta de alimentos. Dá para presumir talvez que o contexto seja na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se estou certa na minha análise, eu não li muitos textos que comentam e que analisam essa obra ainda.
Tem algumas passagens, né, que remetem ao aprisionamento de judeus no contexto da Segunda Guerra. Mas, ao mesmo tempo, nos outros livros também isso perpassa. Tem a questão da dominação sobre a Hungria no pós-guerra, que foi ocupada pela União Soviética. Então tem todas essas questões. A Agatha Christie, inclusive, naquele livro Analfabeta, ela vai contar um pouco sobre a história dela. E sobre uma fuga que ela viveu, então, e que a levou da Hungria a viver em outros países da Europa Ocidental, e o que fez também com que ela se tornasse uma escritora de língua francesa, o que é bastante interessante, né? E enquanto então esse primeiro livro, O Grande Caderno, ele fornece uma história bem interessante sobre esses dois meninos, da perspectiva desses dois meninos, da análise deles, do contexto da leitura, de sobrevivência que eles estão fazendo. O livro 2 e o livro 3, eles meio que acabam com toda a perspectiva que a gente tem ali no livro 1. E eles complexificam muito mais a história desses dois meninos gêmeos, que são o Lucas e o Klaus. Então, eu não quero dar mais detalhes sobre esses outros livros, mas a minha impressão, para não dar spoiler, eu acho que é uma experiência que vale muito a pena ser feita sem conhecer os ditames e os rumos da história, os detalhes da história desses gêmeos. Mas o que me fez refletir muito é sobre a forma de narrar, a escola de narrar que existe aqui em Agatha Christie, na trilogia dos gêmeos, nas estratégias que ela cunhou para refletir sobre narradores em contextos diversos, narradores de histórias diversas, e como esse esforço ele é um recorte, sabe? Ele é uma criação, ele é uma forma das mais bonitas que existe, eu acredito, entre as artes humanas. Então, cheio de mistérios, né? Uma arte cheia de mistérios e que sempre vai nos exigir essa desconfiança, sabe? Por isso que eu não gosto das análises literárias que partem do pressuposto de que o narrador desse livro não é confiável. Eu sempre fico pensando comigo, mas que narrador é confiável para você? Sabe? Eu poderia dizer que os narradores desses livros não são confiáveis, mas que narradores são confiáveis, né? Um narrador, eu acho que a Agatha Christie faz muito bem aqui. Os narradores, eles estão sempre partindo das suas perspectivas, né? Dos seus recortes, do que eles conseguiram ver, do que eles conseguiram contar, dos fatos e das análises, daquilo que eles conseguiram lidar, daquilo que eles conseguiram olhar, sabe? Leiam a trilogia dos gêmeos. Eu ainda tô pensando o que eu vou fazer com essa história, se eu já começo a reler ou se eu começo a escrever um pouco do que eu pensei, porque eu não escrevi uma linha ainda, eu tô uma péssima escritora ultimamente. Mas fica essa indicação de que vale muito a pena ler a trilogia dos gêmeos. Eu em breve quero ver algumas resenhas aqui no YouTube também sobre esses livros. E outra leitura que eu concluí no mês de fevereiro foi Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói, com tradução do Boris Schneiderman. Eu li nessa edição da 34. É uma releitura para mim. Eu tinha lido Felicidade Conjugal em 2021, naquela edição do Rubens Figueiredo, que tem as novelas completas do Tolstói pela Todavia. E agora eu decidi fazer uma releitura numa tradução um pouco mais antiga e foi muito bom também. Eu reli com o meu clube do livro, que é o Labaredas. Tivemos uma discussão encantadora que me inspirou demais. É muito bom quando um livro ele gera tanto debate, sabe? Quando a gente vai conseguindo trazer elementos, fazer boas perguntas para aquelas compreensões que vão sendo apresentadas, e aquelas novas perguntas elas vão trazendo novas reflexões, sabe, sobre um texto. E eu continuo achando que esse livro ele é genial. É difícil que outra novela do Tolstói se torne minha preferida.
Eu gosto muito de Felicidade Conjugal e nessa releitura esse texto ele continuou sendo genial para mim. Aqui o Tolstói ele traz a perspectiva de uma narradora chamada Mária. Ela se casa muito jovem com um homem que era o administrador das suas terras, da sua fazenda, da sua propriedade, depois da morte do pai. Então esse homem era amigo do pai da Mária, ele tem o dobro da idade dela. Ela acaba se casando então com ele, e numa situação que ela tá órfã já de pai e mãe. E aí ela vai narrar aqui tudo em primeira pessoa, de uma perspectiva bem memorialística, sobre a própria vida dela, sabe? E sobre as fases do casamento, sobre as fases do amor romântico, e trazendo diversos elementos aqui que se relacionam com reflexões que o Tolstói fazia sobre campo e cidade, sobre o próprio casamento, sobre o papel da mulher, por exemplo, no casamento e na sociedade da época. É um livro bastante interessante, então, que contempla essa única novela. Então essa edição aqui é um livro bem fininho e que acabou sendo uma surpresa muito boa, sabe? Trazer para o Labaredas, trazer para discutir essa obra no Clube do Livro. Inclusive, se vocês quiserem participar do meu Clube do Livro, o link tá aqui na descrição, é via Catarse. A partir de R$15 vocês já podem apoiar o meu projeto e fazer as leituras, participar do grupo de estudos. E tem sido muito legal estar no Clube do Livro, debatendo ideias, debatendo leituras, é sempre engrandecedor, a gente vai se fazendo companhia e se incentivando, é muito legal construir amizades assim, que partem dos livros, sabe, e das leituras, tem sido muito especial mesmo, e se vocês tiverem interesse, estão convidados. Então, eu também li entre fevereiro e março, mais 2 capítulos de Brasil, uma biografia, que é a nossa leitura do grupo de estudos do Clube Labaredas. Esses 2 capítulos, eles são o 2 e o 3. O capítulo 2 que fala sobre a civilização do açúcar no Brasil, sobre todo o empreendimento colonial que representou a indústria açucareira no início da colonização no Brasil, sobre toda a organização social que decorreu então do açúcar, essa commodity, né, que começa a dominar o mercado internacional, a ser muito visada dentro do mercado internacional ali no século XVI, e o Brasil se torna um grande produtor como colônia portuguesa que era a época, e ao mesmo tempo a colonização do Brasil, o povoamento mais intensificado do Brasil, ele se dá em torno desses engenhos de açúcar. Então o açúcar associado ao tráfico atlântico de escravizados, ele vai se transformar nos principais negócios coloniais de Portugal à época. Depois, no século XVII, esse tráfico atlântico ele vai se intensificando ainda mais no XVIII até o XIX, e de uma forma que o Brasil se constrói, né, desde o seu início com essas bases escravistas e nessas grandes propriedades monocultoras de cana, com o objetivo de produzir açúcar para o mercado internacional. E é muito interessante refletir sobre o Brasil nessa perspectiva histórica. O 3º capítulo fala sobre o trabalho escravizado no Brasil, trazendo muitos dados e perspectivas, principalmente dessa ampla necessidade que passa a ter do trabalho escravizado, essa colônia, e das motivações portuguesas de buscar pessoas, das motivações portuguesas de capturar pessoas no continente africano para comercializar e trazer para as Américas. Era um negócio extremamente lucrativo para os comerciantes escravizados, portugueses, brasileiros, e ao mesmo tempo era uma necessidade dessa empresa colonial açucareira, né, manter o abastecimento de mão de obra escravizada, que é o que mantinha a economia girando. Era esse trabalho que mantinha a economia girando, esse trabalho pautado na violência contra as populações negras que eram capturadas e trazidas para o Brasil. Esse capítulo 3 ele também fala sobre resistência das populações negras que vieram para o Brasil durante o período colonial e ao longo do tempo, né?
mas especificamente para uma população então que era tratada como coisa, como propriedade e ao mesmo tempo se negava a ocupar esse lugar, né? E a todo tempo reivindicava a sua própria humanidade, seja através da sua fé, dos deuses que traziam junto de si e que aqui no Brasil continuavam a ser cultuados por meio de um sincretismo religioso belíssimo, seja através de revoltas, né, de sabotagens, de aquilombamento. Então foram muitas as estratégias e nesse capítulo 3 há um destaque muito grande para o Quilombo dos Palmares, né, que foi uma comunidade imensa, aliás, um agrupamento de comunidades quilombolas que se formou no estado do Alagoas e reuniu mais de 20 mil pessoas no contexto colonial, em que o Rio de Janeiro tinha 7 mil pessoas. Então foi realmente algo poderoso que ao longo dos anos demandou muito investimento das coroas, das lideranças no Brasil, das lideranças coloniais, para que fosse destruído. E, enfim, uma leitura muito legal que estamos fazendo no grupo de estudos. E agora no próximo mês, nesse mês de março, eu pretendo ler mais 2 capítulos desse livro para o nosso encontro do início de abril, tá? Os próximos 2 capítulos serão o ouro, um capítulo que fala sobre a mineração no Brasil colonial, sobre o momento em que os exploradores, os colonizadores encontram ouro, e um outro capítulo que é sobre as revoltas, conjurações, motins e sedições no Brasil colonial desse contexto. Então vai ser mais um bloco bem interessante de leitura. Se vocês quiserem ler Brasil Uma Biografia comigo e com o Clube Labaredas, temos então um grupinho de estudos lá que está se debruçando sobre essa obra e faremos isso ao longo do ano de 2026. Tem sido muito bom fazer essa leitura com o grupo. Venham participar do Labaredas, o link tá aqui na descrição. Nesse mês de março, leremos no Labaredas também Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar, que saiu aqui no Brasil pela Mundarel, com tradução do Luiz Reis Gil. Então essa é mais uma leitura que tá na minha TBR de março. Vai ser muito legal ler esse livro no Labaredas. Nós lemos Tirei Olhos e Olhastes das Trevas em 2025, foi muito bom. A Irene Solar, ela vai contar uma história aqui que é bem conectada com o antropoceno, e literatura e antropoceno já foi tema de leituras no Labaredas em 2024. E esse livro em específico, ele também aborda essa questão relacionando o humano e a natureza, e não esquecendo que os humanos também fazem parte da natureza. E aqui conectando também uma família com a montanha, e a montanha em sua história desde tempos imemoriais. Eu tô muito animada com mais essa leitura do Clube Labaredas de Irene Solar. Eu acho ela uma grande pesquisadora do folclore, das lendas das montanhas catalãs, e ela transforma isso tudo numa literatura que para mim é das mais bonitas. Então tô muito feliz com essa leitura do Clubinho Labaredas. Outro livro que eu quero terminar de ler agora no mês de março é Hamlet, de Shakespeare, que eu estou lendo nessa edição da Penguin Companhia, que tem tradução, introdução e notas do Laurence Flores Pereira e um ensaio do T.S. Eliot. Muito legal. Eu estou lendo esse livro junto com os meus amigos, com alguns amigos, Tami, Jade e Jane. Estou atrasada e li só o primeiro ato. Agora vou começar a ler a primeira cena do segundo ato e espero terminar essa leitura no mês de março. E estou lendo também, já comecei, Amanhã Não Ousarão Nos Assassinar, do Joseph Andras, que saiu pelo selo Manjuba, da editora Mundarel, com tradução de Letícia May. Esse livro que conta a história, então, desse personagem, que foi o Fernand Yveton, que protagonizou um momento interessante na luta da Argélia pela independência em 1956 e pagou bastante caro por isso. E nesse livro, então, o Andras, que é um pseudônimo para um autor francês que vive na Normandia, ele vai contar essa história do Fernand Yveton. Eu já comecei adorando a linguagem, a forma como essa história está sendo contada. Espero poder falar mais desse livro no meu vídeo das leituras de março.
Eu coloquei esses livros na minha TBR de março, mas tem outras obras que eu quero ler, inclusive das minhas metas de 13 livros para 2026. A gente vai indo devagarinho. Tem outros livros de parceria também que eu quero incluir nas minhas leituras de março, mas preferi me comprometer com esses 4 por enquanto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal se por acaso você ainda não é inscrito, de curtir, comentar, compartilhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.